Vamos imaginar um mundo onde um único livro custava o mesmo que uma casa e levava tipo 1 ano para ser feito. Parece loucura, né? Mas esse era um mundo antes da nossa história de hoje. A gente vai falar sobre o homem que mudou tudo isso, Johannes Gutenberg, o inventor que literalmente escreveu o futuro. Então, o que o Gutenberg fez não foi só um passo à frente, foi um salto gigantesco. A invenção dele não só melhorou o mundo que já existia, ela basicamente criou um mundo completamente novo. Deu o pontapé inicial para uma revolução na forma como as ideias nasciam, como elas se espalhavam e, no fim, como mudavam a história. E olha, isso não é nenhum exagero, viu? Quando os historiadores fazem aquelas listas das invenções mais importantes, a de Gutenberg está quase sempre lá no topo. É como se fosse o Big Bang da informação moderna. É bom a gente parar para pensar como é que as ideias se espalham. Antes de Gutenberg, a informação se movia na velocidade de um monge copiando um texto. Um processo lento, caríssimo e, claro, cheio de erros. A prensa mudou completamente as regras do jogo. De uma hora para outra, o conhecimento podia ser replicado e distribuído em massa. Isso, basicamente, acendeu o pavio da renascença da reforma e da própria ciência moderna. Ok, agora vamos a um detalhe que é crucial. Todo mundo pensa logo na prensa de Gutenberg. Mas se o foco for só na prensa, a gente perde a verdadeira genialidade da história. O que ele criou foi algo muito maior do que uma única máquina. É isso mesmo. A ideia de usar tipos móveis, bom, ela não era nova. 400 anos antes de Gutenberg, lá na China, um inventor chamado Bi Sheng já usava caracteres de cerâmica para imprimir. Então, peraí, se ele não inventou os tipos móveis, qual foi a grande sacada dele? E aqui tá o pulo do gato. A genialidade dele não foi inventar uma pecinha, mas sim criar um sistema inteiro. Ele combinou vários elementos de um jeito que tornou a impressão em massa não só possível, mas também lucrativa e eficiente. Essa tabela aqui mostra bem o tamanho da revolução. De um lado, um monge levando meses para copiar um livro, com um custo absurdo e cheio de erros. Do outro, o sistema de Gutenberg, produzindo centenas de páginas perfeitas por dia, por um custo muito menor. Foi a primeira vez que a informação começou de verdade a se tornar acessível. Tá, mas então qual era a receita secreta por trás desse sistema todo? Ela se baseia em 3 inovações geniais que, quando juntas, mudaram o mundo. Tipos de metal, uma tinta nova e uma prensa adaptada. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. Primeiro, os tipos de metal. Os que existiam antes, de madeira ou cerâmica, quebravam fácil ou se desgastavam. Gutenberg desenvolveu uma liga de metal super resistente. Mas a verdadeira mágica estava no molde de mão que ele criou, que permitia fazer centenas de letras idênticas perfeitas. Isso significava uniformidade e, claro, durabilidade. Segundo ponto, a tinta. A tinta à base de água que os escribas usavam não funcionava com metal, ela simplesmente escorria. Então Gutenberg foi lá e formulou uma tinta mais grossa, à base de óleo, que grudava perfeitamente nos tipos de metal. O resultado era uma impressão nítida, limpa, que durava. E, por último, a prensa. Como ele vivia numa região que produzia vinho, Gutenberg conhecia muito bem as prensas usadas para esmagar a uva. Ele pegou essa tecnologia, que aplicava uma pressão bem forte e uniforme, e adaptou para pressionar o papel contra os tipos com tinta. Uma adaptação simplesmente brilhante de uma tecnologia que já estava ali, do lado dele. Mas de onde veio toda essa genialidade? Para entender como Gutenberg conseguiu conectar todos esses pontos, a gente precisa olhar para a profissão dele. É ali que está a chave de tudo. Gutenberg não era um estudioso, um acadêmico. Ele era um artesão, um cara que botava a mão na massa. Ele cresceu num ambiente que trabalhava com metais. A experiência dele como ourives e o trabalho com a Casa da Moeda deram para ele um conhecimento prático e profundo sobre ligas de metal e fundição. E aqui que a história toda se encaixa. A mesmíssima habilidade que ele usava para criar um molde preciso para uma joia era exatamente o que faltava para resolver o maior problema da impressão. Como produzir em massa centenas de letrinhas de metal, todas iguaizinhas e duráveis. A experiência dele como ourives não foi só uma parte da história, foi o grande segredo do sucesso. Com o sistema pronto, faltava uma coisa: mostrar para o mundo que aquilo funcionava. E para isso, Gutenberg escolheu um projeto que entraria para a história. 42. O que será que esse número significa, hein?
Pois é, esse número dá o nome para a obra-prima dele, a Bíblia de 42 linhas. Ela foi concluída em 1455 e não era só um livro. Foi o primeiro grande projeto impresso com tipos móveis na Europa e a prova definitiva do poder da sua invenção. A Bíblia não foi só um livro, foi uma declaração. A beleza, a qualidade técnica dela provaram que a imprensa mecânica podia competir e até superar a qualidade dos manuscritos. Foi aquele momento uau que deu o start para a imprensa se espalhar e com ela uma nova era da informação. A invenção do Gutenberg democratizou a informação na época dele, mudando o curso da história para sempre. A pergunta que fica no ar é: qual é a prensa de Gutenberg de hoje? Que tecnologia está exatamente agora reescrevendo as regras de como o conhecimento é compartilhado? A resposta para isso diz muito sobre o futuro que está sendo escrito neste exato momento.